Capítulo 6. Panem et circenses moderno. O entretenimento como fábrica de conformidade. O que aquele povo deseja agora é apenas duas coisas: pão e jogos no circo. Juvenal, Sátira 10, cerca de 100 d.C. A indústria cultural oferece como paraíso a mesma vida cotidiana. Theodor Adorno. Introdução. A continuidade dos mecanismos de controle social. 2 milênios após Juvenal documentar como o Império Romano mantinha controle social através de pão e jogos, os mecanismos fundamentais permanecem intactos. Satisfazer necessidades básicas e distrair a mente através de entretenimento massivo. A diferença contemporânea não reside na substituição desta fórmula, mas em sua sofisticação tecnológica e ubiquidade. Onde Roma concentrava espetáculos em arenas específicas durante eventos ocasionais, a sociedade contemporânea transformou-se num coliseu digital permanente e onipresente. Esta análise examina como o entretenimento funciona não apenas como diversão, mas como tecnologia social de pacificação e controle comportamental. A psicologia das massas, de Le Bon aos estádios modernos. Gustave Le Bon, em sua obra seminal Psicologia das Massas, 1895, identificou que indivíduos imersos em grupos sofrem uma transformação radical. Abandonam sua racionalidade individual e se submetem ao contágio emocional da multidão. No estádio, essa teoria ganha vida. 80.000 pessoas cantam em uníssono. Rivalidades tribais são canalizadas para times. Paixões políticas são redirecionadas para competições esportivas. O nós contra eles encontra seu palco perfeito. Le Bon observou que as massas são 1. Impulsivas. Reações imediatas, sem reflexão. 2. Irritáveis. Facilmente inflamáveis por símbolos. 3. Sugestionáveis. Aceitam narrativas sem questionamento. 4. Simplistas. Preferem explicações maniqueístas. Quantas dessas características você reconhece em uma final de campeonato? A indústria cultural. Adorno e o entretenimento como fábrica. Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, cunharam o conceito de indústria cultural em 1944, demonstrando como o entretenimento em massa funciona como uma fábrica de conformidade social. Os mecanismos da indústria cultural. 1. Padronização. Fórmulas repetitivas que geram previsibilidade. Narrativas simples. Herói versus vilão, vitória versus derrota. Emoções controladas e direcionadas. 2. Pseudo-individualização. Criação de diferenças superficiais. Times, tribos, marcas. Ilusão de escolha dentro de opções limitadas. Personalização que reforça o sistema geral. 3. Distração organizada. Entretenimento como escape das contradições sociais. Consumo passivo de espetáculos pré-fabricados. Substituição da participação política pela participação esportiva. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens. Guy Debord. A Sociedade do Espetáculo, Debord e o Coliseu Permanente. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, 1967, antecipou nossa era digital ao descrever como o espetáculo se torna a principal força de coesão social. As características do espetáculo moderno: onipresença, 24 horas de cobertura esportiva, múltiplas telas, múltiplas competições, redes sociais como extensão do estádio, passividade ativa. Você participa, torcendo, comentando, comprando, mas não decide regras, não questiona estruturas, consumo disfarçado de participação, substituição da vida real. Pessoas sabem mais sobre jogadores que sobre políticos. Discussões sobre futebol substituem debates sobre economia. Calendário social ditado por campeonatos, não por questões sociais. Manufacturing consent.
Chomsky e a distração fabricada. Noam Chomsky, em Manufacturing Consent, 1988, revelou como os meios de comunicação fabricam consenso através de 5 filtros. No entretenimento esportivo, esses filtros operam de forma ainda mais sutil. Os 5 filtros aplicados ao esporte. 1. Propriedade dos meios. Grandes conglomerados controlam mídia esportiva. Narrativas alinhadas com interesses corporativos. 2. Dependência publicitária. Esporte como veículo publicitário massivo. Conteúdo moldado pelos anunciantes. 3. Fontes oficiais. Federações, clubes, patrocinadores ditam a agenda. Jornalismo esportivo como relações públicas. 4. Críticas como anti-esporte. Questionar o sistema é ser chato, politizador. Críticos são marginalizados como não torcedores. 5. Ideologia do entretenimento. É só diversão, como blindagem contra análise crítica. Despolitização forçada de um fenômeno inerentemente político. Amusing Ourselves to Death. Postman e a tirania do entretenimento. Neil Postman, em Amusing Ourselves to Death, 1985, alertou que o perigo não vem da repressão, mas da sedução pelo entretenimento. Não precisamos temer o 1984 de Orwell. Já vivemos o Brave New World de Huxley. O soma digital. Televisão como epistemologia. A forma, entretenimento, determina o conteúdo político. Notícias viram show, política vira espetáculo. Complexidade é sacrificada pela audiência. Discurso público infantilizado. Metáforas esportivas dominam análise política. Times substituem análise ideológica. Torcida substitui cidadania. Os novos coliseus, do estádio às redes sociais. O futebol como laboratório social, engenharia emocional, calendário de competições, mantém tensão constante, rivalidades fabricadas, geram engajamento perpétuo. Algoritmos amplificam paixões tribais. Economia da atenção. Tempo mental escasso canalizado para competições. Capacidade crítica desviada de questões estruturais. Ciclos de dopamina através de vitórias e derrotas. Identidade por procuração. Pessoas vivem sucessos alheios como próprios, fracassos pessoais diluídos em fracassos coletivos. Sensação de pertencimento sem participação real. Além do futebol, o espetáculo diversificado, esportes eletrônicos, gamificação da vida social, competições virtuais com consequências reais, nova geração de torcedores digitais, reality shows e celebridades, vidas alheias como entretenimento próprio, voyeurismo institucionalizado, drama fabricado como escape social, redes sociais como arena. Cada usuário é gladiador e plateia, algoritmos como novos imperadores, likes e shares como pão e circo digitais, a economia política do entretenimento. Quem lucra com a distração? Complexo esportivo industrial, federações, mídias, patrocinadores, governos. Bilhões movimentados enquanto serviços públicos definham. Estádios públicos, lucros privados. Marketing político através do esporte. Políticos associam imagem a times populares. Inaugurações e presenças em eventos esportivos. Diplomacia do futebol, como soft power, controle social por calendário, Copa do Mundo durante crises econômicas. Grandes eventos como cortina de fumaça, ciclos eleitorais alinhados a ciclos esportivos, interlúdio socrático, o diálogo da Arena Sócrates. Diga-me, meu caro amigo, você conhece melhor a escalação do seu time ou a composição do orçamento público de sua cidade? Cidadão. Ora, a escalação, é claro. Sei de cor todos os jogadores, suas estatísticas, histórico. Sócrates. Interessante. E quanto do seu salário vai para impostos que financiam esse orçamento que você desconhece? Cidadão. Bem,
Uma parte considerável, imagino. Sócrates. Então você dedica tempo para conhecer detalhadamente algo que não afeta sua vida, a escalação, mas ignora algo que consome uma parte significativa do fruto do seu trabalho, o orçamento público. Não lhe parece curioso? Cidadão. Mas futebol é mais interessante. Sócrates. Ah, mais interessante. Para quem? E por quê? Resistências e alternativas. Reconhecendo os mecanismos. Consciência temporal. Quantas horas por semana você dedica ao entretenimento? Que questões importantes você poderia estar estudando nesse tempo? Como seria sua vida sem esses coliseus? Análise crítica do espetáculo. Quem financia os eventos que você consome? Que narrativas são promovidas através desses espetáculos? Como sua atenção está sendo monetizada? Participação ativa vs consumo passivo. Diferença entre praticar esporte e consumir espetáculo esportivo. Criar versus consumir entretenimento. Participar de decisões comunitárias versus torcer por times. Reflexões complementares. O paradoxo do entretenimento consciente. Não se trata de eliminar totalmente o entretenimento, isso seria impossível e talvez indesejável. A questão é reconhecer seus mecanismos e escolher conscientemente como e quando participar. Perguntas para reflexão. 1. Temporal. Se você eliminasse completamente o tempo dedicado ao entretenimento esportivo, o que faria com essas horas? Segunda política. Como seria uma sociedade onde as paixões hoje direcionadas aos esportes fossem canalizadas para a participação política direta? 3. Econômica. O que aconteceria se os recursos investidos em entretenimento fossem direcionados para a educação, saúde ou infraestrutura? 4. Existencial. Que aspectos da sua identidade estão vinculados a times, celebridades ou espetáculos? Quem você seria sem essas identificações? A síntese necessária. O entretenimento não é inerentemente bom ou mal. É uma tecnologia social, como qualquer tecnologia, pode libertar ou oprimir, dependendo de como é utilizada e quem controla sua aplicação. O problema não é o futebol em si. O problema é um sistema onde o futebol funciona como válvula de escape para frustrações que deveriam gerar mudança social. O problema não são os jogos. O problema é uma sociedade onde conhecer estatísticas de jogadores é valorizado mais que entender orçamentos públicos. O problema não é o entretenimento. O problema é quando entretenimento substitui consciência política. Uma provocação final, Roma caiu. Mas antes de cair, passou décadas distraindo seu povo com pão e circo, enquanto as estruturas fundamentais do império se corroíam por dentro. A história não se repete, mas rima. E as rimas de nossa época são transmitidas ao vivo, em alta definição, com comentários especializados e patrocínio corporativo.